Insônia é um dos males do século. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo agora, ou você sofre de insônia, ou você já teve alguns episódios. Eu, por exemplo, tenho alguns episódios, eu durmo muito mal. Infelizmente, é um dos males dos nossos tempos. Mas eu tava olhando aqui pra ver se não tá faltando nada, pra ver se eu não perdi nada. Um par de brincos, um par de sapato, de repente uma echarpe. E tá tudo certo, não tá faltando nada. E aparentemente também eu não ando vendo anõezinhos carecas carregando tesoura ou um bisturi enferrujado na mão. Se você não entendeu nada do que eu disse aqui, você vai entender hoje, porque eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre Insônia, um dos melhores livros do Stephen King que eu já li até hoje. É um livro extenso, um livro grande, mas que é muito importante para o multiverso e para quem gosta de Stephen King. Se eu soubesse que ele era tão bom, eu tinha começado antes. E aqui eu conheci um dos melhores protagonistas que o King já criou, e um fato muito interessante que a gente pouco vê na literatura: protagonistas idosos. Se tornou um dos meus livros favoritos do King e um dos meus protagonistas favoritos também. Vamos lá então? Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? Howdy. Gente, antes de mais nada, hoje é o dia 1º de outubro e eu escolhi essa resenha, então, de Stephen King para abrir o mês do horror. Caso você não conheça o canal e você goste de suspense, de terror, policial, essa pegada aí, vocês vão gostar desse canal, já tem muitos conteúdos. E durante esse mês do Halloween, serão 3 vídeos lançados por semana. Se eu conseguir, pode ser que eu lance mais, mas a princípio é certo que terão vídeos toda quarta, sexta e domingo ao meio-dia, nessa temática então de horror e mistério. Espero que vocês gostem. Se você não é inscrito, clique aqui para você se inscrever e deixa o joinha nesse vídeo. Se você já leu esse livro, fica aqui, assiste o vídeo, comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre. Se você não conhece esse livro, nunca ouviu falar, tem vontade de ler, só toma um pouquinho de cuidado com os spoilers, porque eu não vou dar uma segurada não, tá? Eu só não vou contar pra vocês o desfecho final, mas eu não vou dar uma segurada aqui, tá? E porque ele é muito importante pro multiverso, e lá pro finalzinho eu vou conectar ele aqui com o multiverso, tá bom? Você pode também ser um leitor iniciante do King, mas eu indico sempre livros muito grandes e que conectam muita coisa com o multiverso. Eu indico que vocês leiam antes o maior número de livros. Mas se você se interessar por esse tema, que eu acho que você vai gostar, pode ler e começa e vamos embora, porque foi assim que eu comecei e eu amei esse livro. Muito bem, gente, do que se trata o Insônia? É um dos poucos livros falados de Stephen King aqui, aliás, mas eu vou contar pra vocês do que se trata esse livro, porque eu sempre dei uma enrolada pra começar a ler, porque eu ouvi as pessoas falarem mais ou menos o que era, o plot principal ali, o início, mas eu não entendia sobre o que era Insônia. Então, eu vou explicar aqui pra vocês. Aqui a gente vai conhecer o Ralph Roberts. Ele é um idoso de 70 anos. É um dos personagens mais incríveis do Stephen King. Eu fiquei apaixonada por ele. Ele é inteligente, ele é sagaz, ele usa a sabedoria a favor dele, né? E é um personagem muito cativante, assim como o livro também. Então, Ralph, ele perdeu a esposa, já faz alguns meses, para o câncer. E depois de um tempo do falecimento, ele começa a ter os episódios de insônia. E essa insônia, ela vai agravando cada vez mais.
ele tem dificuldade de pegar no sono, e assim que ele pega no sono, ele desperta. Então ele demora para adormecer e também ele não consegue ficar naquele sono reparador, né? Então aqui é um livro onde ele vai falar bastante sobre isso, sobre os diferentes tipos de insônia, né? E que muitas vezes as pessoas não sabem que existem, mas existem. E sobre esse sofrimento, né? Essa agonia das pessoas que sofrem disso e que tentam ir ao médico e não conseguem, tomam remédios e tentam mil e uma coisas, e fulano fala para fazer isso e aquilo e nada resolve. Então você tem essa parte também falando sobre essa questão. E outra coisa também, ele vai entrar no assunto sobre envelhecimento e a visão que a sociedade tem sobre os idosos, essa visão mais tradicional, mas que não deixa de ser verdadeira. E também o ponto de vista dessas pessoas, né? Que alguns não têm filhos, alguns são sozinhos, mas outros têm filhos, e essa visão dos filhos, assim como a sociedade tem, sobre o envelhecimento. Então, é um livro muito interessante nesse aspecto. Então a gente vai conhecer o Ralph, que ele tá passando por esse problema, e aí ele começa a enxergar a áurea das pessoas, ao redor das pessoas. Algumas são muito coloridas, são muito iluminadas, outras são foscas, outras são muito mais iluminadas que a outra, outras variam de cor também, nada mais é do que a representação ali da alma dessas pessoas. E como tudo aquilo que tem vida, né? Ele consegue também enxergar a áurea dos animais. E a descrição dessa visão que ele tem é muito legal, gente. E aí, com o passar do livro, ele começa então a ter, né, essas visões estranhas. E o médico diz para ele que provavelmente esse fenômeno é consequência da insônia, né? Essa hipersensibilidade é causada então por esse problema. Mas aí, com o passar da história, o Ralph começa a ganhar algumas habilidades. E aí começam-se os mistérios. Onde será que Stephen King quer chegar com essa história? Quando esse tipo de coisa diferente está acontecendo ali, sobrenatural, e o Ralph não está entendendo o motivo, o pontapé dessa história aqui vai começar a acontecer. Essa história se passa em Derry, e por si só vocês já podem imaginar que nada normal vai acontecer aqui. Derry, por si só, é falado aqui em algumas passagens, né? O que é Derry, as coisas acontecem lá. Então a gente já está num ambiente aqui propício para coisas diferentes acontecerem, coisas extraordinárias. E então o pontapé inicial desse livro é uma questão social sobre o aborto. Existe uma ativista, a Susan Day, que é uma feminista, que ela está para chegar em Derry para realizar uma palestra sobre a liberação do aborto na cidade de Derry. Então eles têm ali a clínica feminina na cidade, que é a Woman Care, e tem o dia marcado para Susan Day chegar. E isso ali começa a gerar discussões muito acaloradas na cidade. E um personagem aqui, que é o antagonista principal, que é o Ed, assim que ele descobre que a esposa dele voltou a favor da liberação do aborto, ele simplesmente espanca a esposa dele. O Ed é aquele tipo de personagem louco de pedra, alucinado, o cara fala loucuras o tempo todo, e com aquele papo cheio de moralidade e tudo mais. Ele é essa personificação. Então esse é o pontapé inicial na cidade, esse conflito. E o King ele vai tocar muito nesse assunto também de aborto, mas não pensem em vocês que vai ser um assunto maltratado, mal trabalhado, chato, com lacração. Não é nada disso. Se alguém falar isso pra vocês, ou a pessoa não leu o livro, ou ela não está sendo transparente. Porque aqui, Stephen King, ele foi genial, ele foi muito inteligente.
Pra mim, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e para o que ele queria com isso. Ele coloca diferentes aspectos, diferentes opiniões com relação a esse tema através dos seus personagens. Então você tem o Ralph, que pensa X, né, o nosso protagonista. Você tem o McGovern, que é o amigo dele de décadas e décadas, que pensa diferente. Ambos colocam as suas opiniões sobre, e isso é muito interessante. Então você só vai lendo ali e você vai observando aquelas pessoas, né, a desenvolverem o tema. Uma coisa que não tem como a gente não perceber é que muitos desses debates, né, dessas exposições de opiniões acontecem entre homens. Isso é uma coisa que não tem como deixar batido, né, gente? Que é o que acontece na nossa sociedade, né? Mas enfim. Então você tem diferentes pontos de vista. E então não é um assunto maçante, mal trabalhado e com lacração. Caso você tenha pensado sobre isso, assim que eu falei, né, do tema aqui, conhecendo Stephen King, você sabe muito bem qual é a opinião política dele e a posição sobre diversos temas. Então aqui você sabe sim, o leitor assíduo, quando é Stephen King falando, a gente sabe. E quando é o personagem que ele dá a voz, né? A gente sabe disso. É muito, mas muito interessante. Mas, Paty, é um livro de terror? Sim, é um livro de terror também. E aí, gente, que no determinado dia, começa a acontecer essas coisas diferentes na vida do Ralph através dessa insônia, né? Que ele não sabe o que é, ele começa a ver as áureas, começa também a ver coisas estranhas, e aí é onde ele vai avistar o nosso segundo antagonista da história, que é o Atropos. Que é o número 3, são 3 carequinhas, né? O Atropos é o número 3, que é um baixinho, anãozinho, careca, e que ele carrega sempre um bisturi enferrujado na mão. E tem um determinado dia aqui que o Ralph vê ele na avenida e o Atropos estranha, fica em choque, porque não era pro Ralph ver ele, né? E ele fica bravo, gente, ele é boca suja. Ele fica bravo do Ralph ver ele, porque o Ralph fala, o que você tá fazendo aí? Com esse bisturi na mão, tal, aquela coisa. E ele fala, você tá olhando o que, pé na cova? Rala fora, sai daqui, não se mete nos meus problemas. Pé na cova, eu vou acabar com você. Eu vou acabar com seus amigos. Boca suja, gente, nervosinho. Então tá de esganar o Atropos. Então, ele é o antagonista secundário dessa história, e depois a gente vai ter os outros dois. E quem são essas criaturinhas? São seres celestiais que habitam o multiverso, habitam a parte superior. Nós, os vidas curtas, habitamos o inferior, né? E essas criaturas, o superior. Então, o Atropos, depois eu vou contar certinho aqui pra vocês quem ele é e como ele age dentro do multiverso. E do outro lado a gente vai ter o Cloto e o Lachesis. O Stephen King se inspirou diretamente nas parcas da mitologia grega. E é sensacional como ele resolveu trabalhar isso dentro da história, né? E a finalidade ali com que ele queria. Então, basicamente, o que é o Atropos? As carequinhas também são chamados de alótropos, tá, gente? Na verdade, o Atropos, ele representa o acaso, e o Lachesis e o Cloto, eles representam o desígnio. Aqui nesse livro, o Stephen King vai ressignificar o conceito de vida e morte e de destino. E isso é muito interessante, gente, quando começa a tomar forma. Esse é um livro que demora para tomar essa forma. Ele vai levar ali, gente, umas 300 páginas só desenvolvendo as personagens, para depois começar a chegar no ápice, para a gente entender sobre o que é o insônia. Então ele demora, só que ao contrário de alguns livros do King, que é prolixo demais, que às vezes a gente acaba perdendo interesse, que a gente quer que chegue logo, né, o clímax, é um livro muito cativante.
ele não é chato. Você gosta de acompanhar o nosso personagem. Que depois ele vem a conhecer a Lois também, que chega a formar um casal com ele, né? Então são nossos protagonistas ali, os nossos heróis. Contra o Ed, que é o antagonista, que eu posso falar Ed barra Rei Rubro, que ele é mencionado aqui, e depois também essas criaturinhas celestiais, tá? Então, ele ressignifica todos esses conceitos e é muito interessante, porque você começa a entender muita coisa sobre Torre Negra, sobre multiverso, tá? Basicamente, né, os três, eles manipulam o curso da vida das pessoas. Elas têm a capacidade de influenciar eventos e o desenrolar da história, assim como o fio do destino no mito grego. Grupos, como eu comentei com vocês, ele é aleatório, ele representa o acaso. É uma entidade cósmica baseada que busca a destruição prematura da vida, diferente das forças do propósito. Ele causa morte aleatória, desafiando a ordem natural das coisas. Seu nome significa inalterável ou inflexível, indicando a natureza irreversível de suas decisões. O Cloto e o Lachesis, eles andam com uma tesoura limpa, enquanto o Atropos, aquele capetinha atentado, ele anda com um bisturi enferrujado, infernizando os outros, tentando ali finalizar, né, cortar o fio da vida das pessoas, dos animais, tá bom? E aí, pessoal, nós temos aqui uma estrutura começando a se formar. Essa palestra da Susan Day, né, dessa feminista que está chegando ali em Derry, a maioria das pessoas, não todas, mas um grupo de pessoas ali que são contra o procedimento, eles não estão nada felizes com a presença dessa mulher na cidade. Então, o Ralph teme que eles estejam preparando algo contra ela, mas também que coloque em perigo a vida das outras pessoas. Porque eles não estão muito preocupados não em defender X, em defender Y. Eles querem o caos. E você vê o Ed ali no centro dessa questão, mas a gente ainda não sabe o que ele pretende fazer, né? E você também tem o Atropos ali atazanando. O Atropos, gente, ele tem como característica pegar objetos das pessoas com que ele vai cortar o fio da vida. Então, por isso que eu brinquei com vocês no começo do vídeo que não tá faltando nenhum objeto aqui. Porque depois que você lê esse livro, você nunca vai enxergar um par de brincos ou uma echarpe da mesma maneira. Então, ele coleciona, ele é como se fosse um acumulador. E na região onde ele vive, né, aqui é mencionado, apartamentos, elevadores, numa outra dimensão, no caso. É um livro que se passa em múltiplas dimensões. E quando o Ralph ele chega até o local, né, onde o Atropos mora, ele encontra uma série de objetos. Ele é um acumulador de vítimas que ele fez, ou vítimas que ainda serão dele, né? Então, ele coleciona esses objetos. Então, basicamente, o Ralph, junto com a Lois, que também começa a ganhar os poderes, um deles é começar a rejuvenescer, eles têm a habilidade de sugar a energia vital, a áurea das pessoas, né? Que é uma fonte inesgotável de energia, e com isso eles absorvem muita energia e acabam rejuvenescendo também. Assim, eles conseguem se opor ao Atropos, né? Esse capetinha. E, gente, o Atropos brigando, discutindo com o Ralph, eu dava gargalhadas lendo. É muito divertido, não tem como você não rir. E olha que eu rindo, lendo alguma coisa, é a coisa mais rara que vocês vão ver. E é hilário, gente, porque é muito bom. É muito bom o que o Stephen King criou aqui nessa história.
E aí, que na verdade, né, dentro desse multiverso, a gente tem uma entidade que é o antagonista, é o vilão supremo do multiverso, que é o Rei Rubro. E lá no começo da história, o Ed, aquele cara que espancou a mulher e tudo mais, ele começa a falar as coisas estranhas, quando ele começa a delirar lá no começo, porque ele é nojento pra caramba, ele começa a falar também um monte de coisa. Ai, porque uns centuriões, ai, porque a Susan Day, ai, porque... ai, aborto, ai, porque matadores de bebezinhos. Aí ele começa a falar, ele fala um monte de coisa, ele começa a falar Rei Rubro, e a gente não sabe o que esse homem quer dizer. Então você tem aqui um mistério. Quem é ali o ser superior, a entidade maligna superior, que quer causar um caos ali na cidade, né? Por meio de quem? E o porquê? Porque na verdade você tem o Ed, você tem as criaturas celestiais, né? Os carequinhas, mas na verdade eles são imortais, não são seres dessa dimensão, mas eles são subalternos. Eles estão ali para cumprir o papel deles, né? O Atropos de bagunçar tudo e os outros dois de manterem o equilíbrio das coisas. Aqui também o K é mencionado, a Catete é mencionado. O K, gente, para quem nunca ouviu falar, é a força do destino. Ela é a representação da vontade do Deus Gun. Deus Gun é o supremo, né? Ele seria o Deus cristão do Stephen King. Mas K não tem moralidade. Pode ser tanto bom quanto ruim. Para vocês entenderem mais ou menos. Por exemplo, formações de catete, que são as formações dos grupos. Dentro das histórias de Stephen King, vamos pegar It a Coisa. Você tem a formação ali do grupo das crianças, que é uma formação de catete, que é um grupinho do bem. Mas você também tem a Dança da Morte, por exemplo, onde você tem o grupinho da mãe Abigail, o grupinho do bem, o grupinho do Randall Flagg, que é o do mal, que também é um catete, né? Não existe moralidade, pode ser tão bom quanto mal. E aí você tem, então, essas coisas mencionadas, você tem Torre Negra. E aí, gente, é um livro grandioso, é um livro muito interessante. O King, ele domina, pra mim, né? Do começo ao fim da história. Ele sabia exatamente onde ele queria chegar. Uma das características que eu acho em um bom livro é que quando o autor sabe para onde ele quer ir. Às vezes ele dá uma escorregada ali no meio, mas ele sabe onde ele vai, né? Muitas vezes o autor ele chega, ele começa a escrever e ele não sabe muito bem nem o que ele tá fazendo, mas o personagem ganha vida e ganha voz, e ele vai escrevendo. Stephen King tem vários livros assim. Mas, né, segundo os especialistas aí, dizem, eu ouvi falar, que um bom livro também tem essa característica de quando o autor sabe exatamente onde ele vai e ele consegue chegar naquele ponto. Antes de eu finalizar o vídeo aqui para vocês, eu vou terminar falando sobre as conexões com o multiverso, que são spoilers, tá? Então eu vou deixar para o final. Aqui tem um trechinho que o Ralph fala sobre a beleza da aura humana. Ele tá observando aqui um personagem, né? E ele fala assim, ó. O texto diz assim: por um momento, Ralph simplesmente estacou, extasiado com a beleza efêmera e impressionante que era, ao seu ver, as características vitais dos vidas curtas que somos nós. A áurea de Dorrance era diferente, fabulosamente diferente, mas mesmo a mais trivial entre as demais refugia como pedras raras e infinitamente desejadas, uma intuição vaga, mas forte, que ele nunca poderia ter expressado em palavras. Que talvez a verdadeira beleza fosse algo irreconhecível pelo seu eu consciente, uma obra em contínuo processo de criação, uma coisa do ser e não do ver. Sobre o personagem do Ralph, ele é um dos personagens mais interessantes que o King já criou. Ele é um dos meus favoritos. Ele é, assim, um homão, sabe? Ele é gentil,
ele é parceiro, ele é inteligente, ele é compreensivo, ele é maduro e muito corajoso. Então, ele é sagaz, ele não hesita em fazer o que tem que fazer, mesmo ele não gostando daquilo. Ele é muito inteligente. Gente, eu amei esse personagem. Agora, só pra terminar esse vídeo, falando sobre algumas conexões, né, do multiverso. Aqui é mencionado desde lá no começo do livro, o Rei Rubro, né, o Ed, fala várias coisas estranhas, inclusive isso. Dá-se a entender que esse Ed é um subalterno ali de forças malignas muito superiores, que seria a do Rei Rubro. Então ele tá usando ali o Ed, é só uma mão de obra ali dele. E você também tem a Torre Negra, aqui, ao meu entender, quando o Ralph e a Lois, eles vão para outra dimensão e eles entram, né, nos apartamentos e nos elevadores, e eles sobem e descem nos andares superiores e vão até o quartinho do Atropos, eles estão, para mim, no meu entendimento, na própria Torre Negra. E quando eles chegam ali no apartamento onde o Atropos vive, eles encontram aquela pilha e pilha de objetos, né? Como ele é acumulador, como eu falei pra vocês. E eles encontram vários objetos ali. E um dos objetos encontrados aqui é o sapatinho do Cage Creed. É o garotinho de O Cemitério Maldito. Lembra que eu expliquei pra vocês que a função do Atropos é ceifar, cortar o fio da vida precocemente pessoas que não eram para morrer, e aí vem os outros dois carequinha tentando equilibrar, né, o universo. Então ele tá ali com um dos sapatinhos do Cage. Sim, gente, vocês podem entender que o Atropos foi o responsável pela morte precoce do personagem de O Cemitério Maldito. Pra mim, isso aqui ficou mais do que evidente. Né? Você também tem aqui um dos personagens, ele tá tendo uma alucinação e ele diz que viu um palhaço na rua ali, e provavelmente ele tá falando do Pennywise, né? E essas foram as referências que eu captei, gente. Mas pra mim, valeu super a pena esse livro. Eu fiquei apaixonada por ele. Ele é muito cativante. Ele tem um ótimo ritmo. Embora o King vai demorar muito pra desenvolver ali. Você quer saber mais daquelas pessoas. Você quer saber o que vai acontecer com o Ralph. Você quer que ele sobreviva, né? Você quer que o carequinha se ferre, né? Ele é um capetinha, gente. Capetinha. E você quer saber o que vai acontecer. Essa tão esperada noite da palestra da Susan Day, que a gente fica assim, meu Deus do céu, né? O que o Ed quer, né? O que o Rei Rubro quer nessa história toda, enfim. Fica aqui a minha mais do que indicação para vocês, gente, desse livro magnífico que é o Insônia. Esse vídeo, então, ele abriu o Halloween, né, desse ano. Então, nós teremos vídeos aí pelo menos 3 vezes na semana. Comentem aqui embaixo, deixem o joinha, vamos engajar bastante aqui no canal, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.